Boa tarde a todos. Às 14h10, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovado, senhor presidente. Aprovada. Expediente algum? Não há expediente. Indicações, propostas e comunicações. Eu tenho aqui a relação dos aniversariantes do mês e gostaria de fazer uma sugestão de congratulações a todos, sem nominá-los. E a secretaria aqui do Pleno ela fica encarregada de fazer as comunicações. Todos de acordo? De acordo, senhor. O Ministério Público se associa? Sim. E agora... Senhor presidente, só informação. Pois não, doutor Vladimir. Há processos de minha relatoria de registro de candidatura que precisam ser relacionados no início da sessão. Vossa Excelência os fará ou cada um dos relatores fará? Não, eu farei, Certo. mas no início da sessão... No início da sessão, judicial. na abertura. Judicial, né? A gente ainda não... É porque, na verdade, que uma sessão, ela tem a fase, o momento administrativo e o momento judicial, mas parece-me que teria que ser logo na abertura da sessão para informação aos advogados, né? Antes de passar a julgar processos, mesmo que faça a primeira sessão administrativa. Eu estava compreendendo que seria logo no momento da parte judicial. Logo na abertura. Na parte judicial. Depois desses comunicados, aí sim faria. Mas como eu vou já inverter a ordem aqui, fazer a pauta administrativa, que tem uma resolução que foi distribuída para os senhores no dia de ontem, e aí eu peço desculpas assim pelo atropelo do tempo, mas é uma demanda que surgiu dos advogados, partiu dos advogados, a possibilidade da realização de sustentação oral por videoconferência. E mesmo antes de tomar posse, eu conversei com o nosso departamento de tecnologia aqui, Dr. Marcos Maia, e ele me disse que seria possível, não teria nenhum problema. A grande questão restou de onde seria a estação utilizada pelo advogado. E nós tínhamos aqui a dificuldade de horário na questão das zonas eleitorais. O presidente da OAB colocou que nas 7 subseccionais estava com um parque de informática adquirido recentemente, a qualidade era compatível com aquilo que demandava o nosso departamento de informática. Alguns testes foram realizados utilizando uma plataforma disponibilizada pelo TSE e uma outra livre, e de modo que estamos aqui neste momento para submeter ao plenário a resolução, e caso, em razão do tempo que foi disponibilizada, tenha necessidade de uma análise mais detalhada, eu entendo que a presidência fará a de referendo, e aí os eventuais ajustes nessa resolução ficaria para o momento em que fosse trazida ao Pleno o voto vista. Nesse caso, o segundo a votar seria o desembargador Cornélio Alves. Na verdade, eu não tomei conhecimento da resolução. Hoje, pela manhã, me pediram para acessar a resolução, eu não tive tempo, porque assumi aqui ontem, praticamente, e estava vendo esse processo aqui de registro de candidatura, eu não tive tempo de acessar a resolução para fazer uma análise melhor.
Por isso eu não tenho condição de aprovar agora. Certo. Doutor Glauber Alves. Na verdade, está em votação ad referendo, é isso, senhor presidente? Não, a resolução. O desembargador Cornélio está dizendo que não tem condições de votar. Eu não tenho, se for o caso, eu peço vistas, né, para analisar melhor. Então, eu vou aguardar o voto. Vai aguardar o voto vista? Todos vão aguardar o voto vista? Guardar o voto visto. Então eu faço o ad referendo e aí aqui nós vamos fazer um teste aqui, doutor Marcos Maia está aí autorizado já a fazer as explicações aí. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marcos. Nós vamos tentar aqui simular uma participação de dois colegas nossos que estão aqui mesmo no TRE, como se fossem duas cidades do Rio Grande do Norte, uma das 7 subseccional da OAB. E, primeiro, na nossa página da internet, nós já tínhamos um formulário para solicitar a sustentação oral. O que a gente fez foi uma pequena adaptação para que agora ele diga onde seria. Se é no TRE, que seria presencial, ou se é em uma das cidades disponibilizada essa tecnologia. Como o desembargador Glauber adiantou, nós tínhamos duas soluções. Uma do TSE, que é o nosso sistema de videoconferência que nós utilizamos aqui, que trouxemos hoje para cá, fizemos testes, já funciona bem. E temos uma outra que vamos avançar. Mas o que importa é que essa está funcionando bem. Então, a página inicial seria essa aí, da sustentação oral da pessoa, do advogado requerer essa sustentação. Aí agora nós vamos simular uma entrada do advogado. Pronto, Osmar, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Marcos. Pronto. Por favor, tire a tela da página e entre você. Olá. Pronto. Então aí nós estamos simulando como se fosse o advogado em uma dessas estações, que nós vamos manter contato com o representante para ver a parte de equipamentos, para que tenha uma qualidade boa de comunicação, de áudio, de vídeo. E enquanto ele está lá, nós estamos vendo ali no canto superior, menor, a câmera que está aqui na frente, ela está filmando o ambiente aqui do plenário. Então o advogado está vendo a imagem dos senhores lá. E ele pode aí fazer a sustentação oral. Pode falar, Osmar, qualquer coisa só para ver a qualidade do som. Ok, eu consigo vê-los com nitidez, tenho um campo de visão onde eu consigo vislumbrar praticamente toda a corte. O áudio ele é limpo, é tranquilo. A qualidade ela é uma qualidade muito próxima à qualidade de alta definição. Não estou usando nenhum equipamento de som, eu estou usando um equipamento Macintosh com a câmera de vídeo do próprio computador e o microfone do próprio computador. Não há, nesse equipamento ele já tem isso embutido. Na ausência desse equipamento, um fone de ouvido e um microfone padrão é suficiente para a gente conseguir essa mesma qualidade de som e de vídeo. Pronto, vamos simular agora como se alguém pedisse a palavra para interagir com o advogado. Então, Sali, por favor, dê um zoom. Então, a câmera vai dar um zoom no desembargador Glauber. Doutor Marcos Maia, o advogado comparecendo lá na estação da subseção, ele vai... Que é uma questão que foi colocada aqui para o doutor Glauber, não é isso, doutor Glauber? Ele vai estar habilitado nos autos, vai apresentar a sua documentação. O doutor Paulo Coutinho lá ele tem condições, a subseccional, de aferir. Os equipamentos que teremos lá são já todos eles compatíveis, a qualidade seria a mesma, não é isso? Pois não. Isso. Essa é exatamente a ideia, desembargador. Seria hoje, o recurso necessário para esse tipo de qualidade de vídeo, de imagem,
é o mesmo encontrado em um notebook convencional. Então a gente não está usando aqui nenhum equipamento específico ou mais sofisticado do que aquele normalmente comercializado, distribuído para o mercado. Então todo notebook hoje ele tem já por padrão aquela câmera de vídeo que vem com o notebook, ela é suficiente para essa resolução que estamos nesse momento apresentando. A questão do áudio, o microfone, o notebook tem uma caixa de som e tem um microfone, mas a gente recomenda nesse caso um headsetzinho, que é um conjunto de fone de ouvido e microfone, Certo. que é algo relativamente simples e fácil de encontrar no mercado. Só um momentinho que o doutor Paulo vai esclarecer quantos equipamentos aí da OAB, não é isso? Isso. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora procuradora. Primeiro, parabenizar, eu não pude estar aqui na sexta-feira, presidente, para a posse, Vossa Excelência do doutor Cornélio, mas soube que mandei um representante à altura da advocacia. Doutor Armando sempre tem a voz como um dos instrumentos de trabalho muito importantes e tenho certeza que ele representou a ordem bem. Na semana passada nós conversamos sobre essa novidade e eu quero parabenizar toda a Corte, mesmo ainda submetida à resolução, à apreciação de todos, mas esse é um passo muito importante em algo que a Justiça, a advocacia tem se preocupado, que são as novas tecnologias. E eu tenho dito muito que essas novas tecnologias não vão tirar espaço de ninguém aqui, né? Não vão proferir sentenças, nem vão elaborar petições, elas têm que ser utilizadas exatamente como agora, né? Para que a gente possa ter realmente uma justiça mais rápida e efetiva. Nós já adquirimos todos os equipamentos, na verdade o parque de informática a gente tem uma renovação de 30 a 40 dias atrás, então todos os nossos equipamentos são absolutamente compatíveis em relação a vídeo e ao sistema, e fizemos a aquisição, mediante a orientação já aqui do setor de informática, dos microfones, né, os headsets, que são, como a gente está vendo aí, nem precisariam, pelo menos o som está muito claro, do microfone já embutido no computador, mas nós adquirimos todos os headsets para que isso seja mais um motivo de qualidade, né, da prestação aqui, da sustentação oral, na verdade, do advogado aqui perante a Corte. Vamos instalar equipamentos nas 7 subseções, né, e, conversando agora há pouco com o Marco, também vamos ter um equipamento instalado na OAB do Distrito Federal, porque alguns advogados que atuam aqui na Corte também, eventualmente, estão em Brasília, em atuação no TSE, e, no eventual coincidência de horários, eles vão ter também à disposição lá em Brasília para poder fazer, a partir de lá, essa sustentação. Então, acho que parabenizar a Corte, espero que a resolução, de fato, seja aprovada por todos, porque ela traz um ganho efetivo para o tribunal e para a advocacia e a prestação jurisdicional a quem se destina, né, que são os nossos jurisdicionados. Então, os equipamentos estão todos já disponíveis, a gente já vai poder, a partir dessa semana, organizar, sintonizar, né, os equipamentos para que a gente possa, talvez, na próxima semana já ter essas sustentações. Não, e só conversando com a assessoria aqui, doutor Paulo Coutinho, na verdade será feito por portaria, né? Então já a partir de amanhã não será realizado porque tem o prazo de 48 horas que tem que ser feita a solicitação, mas já está valendo aqui a possibilidade de realização por videoconferência. E com essa qualidade que estamos aqui percebendo, me parece que também será possível visualizar no próprio computador da mesa aqui, não é isso? Isso. Do relator. Tem condições também. Agora, nós temos limitações de acesso. Mas certo. Aqui tem como ver perfeitamente, se precisar, nós podemos colocar outra televisão, se for o caso, para dividir a tela. Perfeito. Entre o advogado e a câmera que está filmando no ambiente. E outra funcionalidade do sistema que ele pode demonstrar aí, ele pode, se o advogado precisar mostrar alguma prova, alguma apresentação, ele pode, de lá, colocar aí. Então, você pode fazer, Osmar, aí? Então, ele pode
mostrar um vídeo, uma apresentação, e que ele possa ir defendendo a sua tese, mostrando e todo mundo aqui podendo acompanhar. Perfeito. E outra vantagem disso também, isso também está sendo gravado lá no TSE. Então, toda essa parte aí que nós estamos conversando aqui, usando a videoconferência, está sendo gravada. E vai ficar disponível aqui no TRE para alguma precisar analisar melhor. Perfeito. Pronto, então, ele está mostrando aí. Eu posso apresentar e, ao mesmo tempo em que eu estou apresentando o conteúdo, eu posso também falar e explicar. Então, você vê a imagem que está sendo, né, passada, esse pequeno filme, mas eu posso também interagir, pausar, mudar as telas, abrir um documento e fazer os comentários necessários. Perfeito. Durante a apresentação. Algum membro tem algum questionamento, doutor Vladimir? Não, senhor presidente, nenhum questionamento. Ao contrário, é um avanço tecnológico, a gente tem que se adequar a essas novas tecnologias, e a demonstração que a Secretaria de Tecnologia está fazendo aqui mostra bem o bom funcionamento do sistema. E essa interação do advogado, inclusive durante a apresentação, poder apresentar documentos, é bem interessante. Inclusive, ela suplanta até a perspectiva de sustentação oral diretamente na tribuna. Aqui a gente tem a tela em que os documentos apresentados ficam muito mais evidentes para a corte. Então, é um avanço, e precisamos só fazer os ajustes que forem necessários. O desembargador Cornélio, solicitando visto, com certeza trará algum aprimoramento. Mas a resolução foi retirada, vai ser feito por portaria, que era inclusive uma sugestão inicial da assessoria. Eu quis trazer, mas aí já faço por portaria e já está valendo. Agora submeto aqui para alguma sugestão que tenha a ser feita aí. Quanto ao mecanismo em si, assim, a apresentação feita pela Secretaria de Tecnologia agora à tarde demonstra que ele funciona muito bem e que vai ser um ganho para a advocacia e também aqui para o tribunal, para a prestação jurisdicional. Perfeito. Doutor Gustavo, quer? Senhor presidente, na verdade eu quero parabenizar Vossa Excelência e o presidente da OAB, que aqui se encontra presente, por essa iniciativa. Realmente a busca da utilização dessas tecnologias é muito salutar, é muito importante, e diversos tribunais, sobretudo na Justiça Federal, e aí o doutor Glauber pode dar esse testemunho melhor que eu, mas hoje já é possível se fazer uma sustentação oral perante o TRF, já é possível se linkar diversos pontos, fazer uma audiência, tudo por videoconferência, e linkar mais de um estados até, ao mesmo tempo, no mesmo ato. Então, a Justiça Eleitoral não pode ficar atrás disso, tem que perseguir também, atingir essas comodidades e essas facilidades, o bom uso racional da tecnologia, que vai ajudar. E, certamente, algum pequeno ajuste que seja necessário na disciplina desse mecanismo será feito. Da parte de informática, só tem também a parabenizar o apoio e o suporte de todo o pessoal do TI, que mostrou aqui a qualidade de imagem. Até o presidente da OAB questionava, já que ele não estava vendo a qualidade da imagem, me questionou, e eu disse: olha, é excelente, é perfeito. Então, parabenizar a todos e dizer que isso é um passo importante, mais uma conquista da advocacia no âmbito dessa Corte Eleitoral, e que muito vai ajudar, e parabenizar a sensibilidade da gestão por adotar essas providências. Obrigado, doutor Gustavo. Alguém mais quer fazer uso? Eu quero só esclarecer o seguinte, que é claro que isso é um caminho sem volta, né? A sustentação oral se utiliza em tudo que é canto. Eu pedi vista porque realmente eu não vi o ofício, nem vi a resolução. Né? Por isso eu não poderia votar o que não tinha conhecimento. E nem vou votar nem hoje, nem outro dia, qualquer matéria que eu não tenha conhecimento antecipado. Se por acaso... A portaria tem votação? Não. Portaria é um ato da presidência. Está certo, tudo bem. Então, pronto. Então, eu estou justificando porque pedi vista por causa disso. É para analisar o teor da portaria e justamente o local de onde se faz a sustentação oral. Né? Porque em outros
estado se faz do cartório eleitoral da zona eleitoral. E aqui está se propondo para fazer da sede da OAB das subsecções. Teria que analisar, porque está fugindo um pouco da regra dos outros estados. Era somente para isso que eu queria pedir vistas. Explicado, doutor Zé Dantas, quer fazer uso? Sim, só para dizer que é um avanço e nós já utilizamos esse sistema na infância e juventude. Até o ano passado, nós, para nos reunirmos com os colegas juízes e os técnicos no interior, nós tínhamos que viajar. Hoje nós fazemos tudo por videoconferência. Nós temos uma estação na primeira vara da infância e juventude, e aí nós conversamos com os colegas de Mossoró, Pau dos Ferros, tem uma estação fixa e outra móvel, e vem dando resultados. Então é um avanço econômico, célere e seguro. Então é só parabenizar. Obrigado, e é um avanço enorme para o Dantas. TRE. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Senhor presidente, só um esclarecimento aqui, a forma de colaborar. Observa-se que o vídeo da sustentação oral, ele é facilmente percebido pelos membros da corte. Agora, a sustentação oral, ela é feita também para a plateia, também para o advogado que eventualmente estará aqui fazendo a sua sustentação oral presencial. Existirão casos em que eventualmente um advogado fará via vídeo e o outro estará aqui presente. E foi observado que em alguns casos pode ser até mostrado documento, ou seja, os documentos vão estar sendo expostos para a corte, mas o advogado que eventualmente esteja aqui fisicamente, ele não vai estar com condições de verificar que documento é esse que está sendo mostrado, até para, na sua hora, na sua sustentação oral, poder rebatê-los. Então, queria saber de Vossa Excelência, através do pessoal da assessoria técnica, se é possível ter alguma tela aqui que dê acesso para que quem estiver na plateia, ou até os advogados que estejam aqui e que irão contrapor a sustentação oral feita pelo vídeo, que ele possa ter acesso a essa imagem. Perfeito. Doutor Marcos Maia, por favor. Como sugestão, acredito que poderia se usar aquela televisão dali, ao lado, e a mesma imagem está passando aqui, poderia estar passando lá. Que nós já havíamos falado a respeito, já havíamos pensado. Perfeito. Então, obrigado, doutor Marcos Maia, obrigado, doutor Paulo Coutinho, e a portaria será logo mais assinada, e logo em seguida assinaremos o convênio para que seja assegurado aí a utilização das estações, das subseções da OAB aqui no Estado e também lá do Distrito Federal. E aí, observado o prazo de 48 horas, teremos aqui essa inovação. Obrigado. E vamos agora à ordem judicial e fazendo aqui o pregão dos processos que independem de pauta. O primeiro é o registro de candidatura 816-39, relatoria do juiz eleitoral Glauber Alves, requerente Partido da Causa Operária. O segundo é o registro de candidatura 457-89, relatoria do juiz eleitoral Dr. André Luiz de Medeiros Pereira. Dr. André Pereira. Requerente é Renova RN 77, Solidariedade, PV, Democratas, PSC, PSL e Patriota. O terceiro, registro de candidatura 78349, relatoria do Dr. André Luiz, assunto registro de candidatura, requerente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. O quarto, registro de candidatura 512, dígito 40, relatoria do Dr. Luiz Gustavo, requerente Coligação Avança Rio Grande do Norte. O quinto, registro de candidatura 597-26, relatoria do Dr. Vladimir Capistrano, requerente
coligação do lado certo, impugnante, Procuradoria Regional Eleitoral. O sexto, resiste candidatura número 600, Distrito 78, relatoria doutor Vladimir Capistrano, requerente impugnado é Fernando Vanderlei Vargas da Silva, requerente coligação do lado certo, impugnante Procuradoria Regional Eleitoral. O sétimo, resiste candidatura 642, Distrito 30, relatoria doutor Vladimir Capistrano, requerente impugnado Nerivaldo Monteiro, requerente coligação do lado certo, impugnante Procuradoria Regional Eleitoral. O oitavo e último é o resiste candidatura número 638, Distrito 90, relatoria doutor Vladimir Capistrano, requerente impugnado Melry Regina dos Santos Costa, requerente coligação do lado certo, impugnante Procuradoria Regional Eleitoral. Então, são esses os que independem de pauta. E o primeiro, na relatoria do doutor Francisco Glauber Alves, está em mesa? Sim, senhor presidente. Excelência, tem a palavra. Ok, obrigado. Diretor Regional do Partido da Causa Operária, presente demonstrativo de irregularidade de atos partidários, requerendo habilitação para concorrer à eleição proporcional para cargo de deputado federal e estadual nessas eleições. Foi publicado edital, não houve impugnação, a Secretaria Judicial prestou as informações pertinentes, a PRE emitiu parecer pelo deferimento do pedido de registro da candidatura. Breve relatório, senhor presidente. Senhor presidente, os requisitos estão presentes, o voto está disponibilizado à corte, não há nada que impeça, eu discrimina exatamente os requisitos e, em conclusão, defiro o requerimento. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo, na relatoria do doutor André Pereira, o 457, Distrito 89. Vossa Excelência tem a palavra, André. Processo identificado, Vossa Excelência, coligação Renova RN requer habilitação para participar das eleições de 2018 para os cargos de governador, vice-governador, senador, primeiro suplente, segundo suplente. Foi acostado o DRAP com a indicação do representante legal, atos convencionais, e foi publicado o respectivo edital, registrado pelo Sistema de Curso do Prazo, não há notícia de impugnação. A coligação foi intimada para o cumprimento de diligência solicitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Em resposta à coligação junto informações e documentos, a Secretaria Judiciária apresentou informação pertinente à documentação apresentada. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo deferimento. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, como já relatado, houve uma diligência solicitada pelo Ministério Público e atendida prontamente pelo partido. Por fim, o Ministério Público opina pela deferimento do pedido e existindo óbice quanto ao requerimento e consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela declaração de irregularidade formal do DRAP, habilitando os partidos da coligação Renova RN a participar das eleições gerais de 2018. Devendo a Secretaria Judiciária retificar em todos os sistemas pertinentes a nova composição, excluindo o PSL e incluindo o PPL, porque houve um erro, justamente esta diligência que foi requerida e atendida pelos partidos. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Doutor Vladimir. Como relator, senhor presidente. Então, todos acompanham. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O terceiro, também na relatoria do doutor André Pereira, é o 783, diz 49. Vossa Excelência tem a palavra, doutor André. O Partido Renovador Trabalhista, PRTB, requer sua habilitação para as eleições de 2018 em relação aos cargos majoritários proporcionais. Consta do DRAP, a reivindicação do representante. O pedido foi impugnado pela Procuradoria Regional Eleitoral em razão de inobservância do disposto no artigo 10, parágrafo 3º,
da Lei 9.504/97 em relação ao preenchimento das cotas de gênero para a cargo de deputado estadual. Intimado, o partido apresentou defesa noticiando que foi requerido o registro da candidata Ana Cristina da Silva Melo para o preenchimento da vaga remanescente. A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo pronunciamento, pugnou que seja julgada improcedente a impugnação apresentada e ao registro, uma vez que o partido atendeu a determinação para a complementação do percentual de gênero. Então, senhor presidente, este é o relatório e já passando ao voto. Tonhão. Como foi informado pela Secretaria Judiciária, a apresentação da lista de presenças convencionais, a comprovação da situação jurídica do partido e a legitimidade do subscritor. Com a indicação da candidata Ana Cristina de Melo para o preenchimento da vaga remanescente, verificou-se a indicação de candidaturas em nome permitido pela legislação, bem como foi constatado o equilíbrio entre os gêneros, atendida a diligência requerida na impugnação apresentada. Então, nos termos da resolução, dentro desse posto, julga improcedente o pedido da impugnação, ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral e, posteriormente, opinou pelo deferimento do pedido ante a retificação da cota de gênero e declara a regularidade formal do DRAP, do Partido Renovador Trabalhista, habilitando-o a participar das eleições de 2018. Nos termos da resolução 23.548 do TSE, o resultado deste julgamento deverá ser certificado nos autos dos requerimentos do registro de candidaturas vinculado a este DRAP. É como eu voto, senhor presidente. Algum voto divergente? O relator, senhor presidente. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O quarto, na relatoria do Dr. Gustavo Smith, é o DRAP 512, dígito 40. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de pedido de registro da coligação Avança RN1, integrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Popular Socialista, Partido da Mulher Brasileira, Partido Trabalhista Cristão e Partido Republicano Progressista, para o registro de candidatos às eleições proporcionais de 2018 no cargo de deputado estadual. Demonstrativo apresentado, a Secretaria publicou o edital, consta do processo as atas das convenções partidárias e lista de presença de filiados relativos a todas as agremiações integrantes da coligação. A Procuradoria Regional Eleitoral atravessou uma cota onde requereu a baixa dos autos em diligência para que a coligação Avança RN1 esclarecesse a situação encontrada nas atas dos partidos, onde consta que o Partido da Mobilização Nacional, PMN, também seria seu integrante. E, após, existe outra ata retificadora, datada de 5 de agosto, na qual o mesmo desiste de integrar a coligação. Por meio de ato ordinatório, a coligação foi intimada e, em resposta, afirmou que, de forma tempestiva, que os partidos que a integraram decidiram coligar-se para a disputa proporcional, decisão tomada antes do dia 5, e que, após, em resposta, por razões não compreendidas, houve a desistência do PMN de compor a referida coligação. Foi juntada a manifestação, ata de reunião da coligação, onde se formalizou a exclusão do PMN. Vista dos autos, a PRE manifestou-se pelo deferimento do DRAP, devidamente comprovado que o subscritor do requerimento é o representante, é o legitimado representante, e a Secretaria prestou todas as informações, certificou tudo que se faz necessário, não sendo apontado qualquer irregularidade. Cabe demonstrar que o percentual de gênero foi devidamente respeitado, sendo apurado em 66,67% de candidaturas masculinas e 33,33% de candidaturas femininas. Atendidas todas as exigências, decorrido o prazo do edital sem recebimento de qualquer impugnação, foram os autos concluídos e é o que importa relatar. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, conforme já relatado, a única falha verificada, que foi objeto, inclusive, do pedido de diligência formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
dizia respeito ao PMN. E nos autos consta devidamente comprovado que houve essa desistência e ele deixa de integrar a coligação. Portanto, preenchidos todos os requisitos solicitados e exigidos pela resolução de regência, eu encaminho meu voto pela declaração da regularidade formal do registro do DRAP, integrada pelos partidos Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Popular Socialista, PPS, Partido da Mulher Brasileira, PMB, Partido Trabalhista Cristão, PTC e Partido Republicano Progressista, PRP, para as eleições de 2018. E é como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero só um esclarecimento do relator. Eu fiquei na dúvida, doutor Gustavo, sobre essa segunda ata do PRP. Vossa Excelência pontua no voto. No outro ponto, acerca da apresentação intempestiva da segunda ata do PRP, este documento diz respeito à deliberação acerca da coligação Trabalho e Superação 1, na qual o partido concorre ao cargo de deputado federal. Nós estamos tratando do DRAP de deputado estadual, não é isso? Exatamente, só o deputado estadual. Foi por equívoco, foi essa outra ata juntada a destempo. Imagino que tenha sido por equívoco. Mas ela se refere à candidatura do deputado federal. E o PRP está compondo a candidatura do deputado federal em outra coligação? É isso que eu não entendi. Assim, porque essa coligação Trabalho de Superação 1, Trabalho de Superação, na verdade, aí vai 1, 2, 3, 4, ela tem composição de governador. E se o PRP está numa das coligações proporcionais dela, significa que ela também estaria na de governador da Trabalho e Superação. Então, como ela poderia estar na de deputado estadual da Avança? Da Avança. Essa foi aí que ficou minha dúvida. Se o PRP está compondo uma coligação majoritária numa coligação e proporcional noutra. Eu fiquei em dúvidas quanto a esse ponto. Quanto ao PMN, a explanação de Vossa Excelência já me satisfez. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu estou fazendo a verificação. Peço só um minutinho da paciência dos colegas, dos pares, para fazer essa verificação quanto a essa indagação proposta aqui pelo doutor Vladimir. É o PRP. PRP. Partido Republicano, não é, doutor Vladimir? A sua dúvida? PRP. PRP, Partido Republicano Progressista. Presidente, será que não poderia a gente passar por outro processo? Que aí o doutor Gustavo veria isso com mais calma, né? Precisa de mais tempo, doutor Luiz Gustavo? Se for o caso, doutor Gustavo, eu posso solicitar vistas dos autos, se for mais conveniente para Vossa Excelência. Mas se Vossa Excelência puder superar a dúvida, eu... Estou tentando superar a dúvida aqui, estou abrindo os autos aqui para verificar essa nova ata. E a assessoria está consultando também então, se o PRP está da sequência. Vamos passar. Pode adiantar e depois... Até o final. E aí a gente retoma o julgamento. Pode ser. Isso. Então, vamos ao quinto. O registro de candidatura número 597, distrito 26. O relator é o doutor Vladimir Capistrano. Já foi apregoado. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. É o número 5 da pauta. O número 5. Trata-se de impugnação de registro de candidatura. Só especificar, senhor presidente, isso aqui é de candidatura propriamente dita e não de DRAP.
Trata-se de impugnação de registro de candidatura formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Nerivaldo Monteiro, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Grêmio partidário integrante da coligação do Lado Certo. Publicado o edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação, sob o argumento de que, consoante informação obtida no site do TSE, o ora impugnado apresenta pendência quanto à sua filiação partidária e colacionou fotocópia do espelho da referida consulta. Aduz ainda que, efetuando uma consulta na relação de filiados do Partido Comunista do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, obtém-se a informação de que o candidato encontra-se com sua filiação cancelada. Ressalta, por fim, que, ainda que superada essa ausência de condição de elegibilidade, verifica-se um outro óbice à registrabilidade do ora impugnado, qual seja a ausência de quitação eleitoral, em desacordo com o disposto no artigo 11, parágrafo 1º da inciso 6º da Lei 9.504, a Lei das Eleições. Não obstante intimado para apresentar contestação, o impugnado deixou transcorrer o prazo sem manifestação. E a Secretaria Judiciária certificou o deferimento do DRAP da respectiva coligação e também confirmou os apontamentos constantes da impugnação do Ministério Público, dando conta da inexistência de filiação partidária no prazo legal e de ausência de quitação eleitoral. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, de fato, analisando os autos, assiste razão à impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, porque o candidato não tem filiação partidária, a filiação que ele tinha nesse partido foi cancelada anteriormente, e também a ausência de quitação eleitoral, como também foi atestado pela unidade técnica, pela Secretaria Judiciária, dentre aquelas informações obrigatórias nos processos de registro de candidatura. E eu digo que em tal quadro destaque é manifesta a existência de óbices intransponíveis à candidatura em tela, sendo de rigor a negativa de registro. Ante o exposto, voto pelo acolhimento da impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral, de modo a indeferir o pedido de registro de candidatura de Nerivaldo Monteiro para o cargo de deputado estadual. E é como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Com o relator, senhor presidente. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O sexto, o registro de candidatura número 678, também na relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. E já apregoado, Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Também se trata, senhor presidente, de pedido de registro de candidatura propriamente dita, e não de DRAP. Trata-se de impugnação do requerimento de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face da pretensão política eleitoral de Fernando Vanderlei Vargas da Silva, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Grêmio partidário integrante da coligação do Lado Certo. Publicado o edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação sob o argumento de que o impugnado não possui quitação eleitoral, dado que consta em seu desfavor débito decorrente de multa eleitoral. Antes mesmo da intimação, o candidato apresentou a contestação, em sede da qual esclareceu que o débito em comento diz respeito à multa por propaganda eleitoral antecipada a ele aplicada no pleito de 2012, mas que foi integralmente quitada antes do término do parcelamento. Ressaltou que, a despeito disso, o cadastro eleitoral ainda não foi atualizado, o que tem levado o parquê a impugnar, sem sucesso, os seus pedidos de registro de candidatura em todas as eleições posteriores a 2012. Em abono à argumentação, apresentou certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 19 de agosto de 2018. Espelhos de consultas realizadas em 25 de agosto de 2016, junto ao sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e juntou ainda íntegra de acordo desta Corte que deferiu seu registro de candidatura ao pleito de 2014. Esta relatoria, em observância direta do contraditório que emana do artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do impugnante para se manifestar sobre os documentos trazidos na contestação. O órgão ministerial, por sua vez, acolheu as justificativas apresentadas pelo impugnado, opinando pelo deferimento do pedido de registro de candidatura, haja vista que, posteriormente ao registro, restou demonstrado que foi efetuado o pagamento e o regular parcelamento da multa. Por meio de petição, o pretenso candidato impugnado ainda juntou certidão emitida pela terceira zona eleitoral, isso depois da manifestação da Procuradoria, dando conta da existência da quitação eleitoral inicialmente questionada. Em razão disso, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o opinamento pelo deferimento do pedido. A Secretaria Judiciária certificou o deferimento do demonstrativo de irregularidade de atos partidários
e, de igual modo, informou que foram adequadamente observados os requisitos previstos no inciso 2º e parágrafo 1º do artigo 36 da Resolução 23.548 do TSE. E ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a impugnação inicialmente formulada pelo Ministério Público Eleitoral relativa à ausência de quitação eleitoral foi posteriormente comprovado pelo candidato a sua regular quitação. Apresentou documentos emitidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e também uma certidão que a gente chama de certidão circunstanciada de quitação eleitoral, que foi passada pela terceira zona eleitoral em razão da impossibilidade de, neste momento, atualizar o cadastro eleitoral. À vista desses documentos, a própria Procuradoria Regional Eleitoral, que é a impugnante, formulou posteriormente manifestação no sentido do deferimento do pedido. E desse modo, senhor presidente, em consonância com a posterior manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela rejeição da impugnação, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Fernando Vanderlei Vargas da Silva para o cargo de deputado federal. E é como voto. Alguma divergência? Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O 7º é o registro de candidatura número 642, dígito 30, também na relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. Está em mesa? Está sim, senhor presidente. Trata-se de ação de impugnação de requerimento de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Cláudio Henrique de Sá Rodrigues, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, integrante da coligação do Lado Certo. Publicado o edital, a Procuradoria apresentou impugnação sob o argumento de que o militar e pretenso candidato não consta na ata de convenção estadual do PT. Sustenta que o artigo 11, parágrafo 1º da Lei das Eleições, ao estabelecer um rol de condições para que o cidadão seja considerado elegível, aponta em seu inciso 1º como um dos documentos obrigatórios ao registro da candidatura, cópia da ata que se refere ao artigo 8º da mencionada lei. E apontou precedentes do TSE. Noutra linha, diz que, fora isso, o impugnado também não logrou demonstrar a condição de registrabilidade consistente na apresentação de certidões negativas criminais da Justiça Estadual de 1º e 2º grau e da Justiça Federal de 1º grau. E postulou que, caso o candidato comprove a escolha em convenção partidária por outro meio legal admitido, que seja convertido feito de diligência a fim de possibilitar o saneamento das demais irregularidades. O impugnado apresentou a contestação por meio da qual refutou a impugnação ajuizada pelo MP, asseverando que, diferentemente do que foi alegado, houve a sua devida escolha em convenção, situação atestada por ata retificadora acostada à ata da convenção partidária, no processo de registro do DRAP. E endossa a argumentação, acostou ainda, como provas documentais da escolha, a sua participação efetiva naquele ato partidário. Assentou que, no termo da jurisprudência do TSE, é admissível a possibilidade de retificação da ata da convenção partidária, assim como da complementação da chapa proporcional. E alegou que as certidões indicadas como ausente foram juntadas e acostou-as novamente. Por fim, requereu o recebimento da defesa de todos os seus termos, deferindo-se o registro de sua candidatura. Esta relatoria, com obediência ao artigo 10 do CPC, abriu vista dos autos ao MP para nova manifestação. O órgão ministerial assinalou que a omissão acabou sanada por meio da deliberação da Comissão Executiva do PT, que retificou a ata da convenção, incluindo a candidatura deste pretenso candidato, e se manifestou pelo deferimento do pedido de registro de candidatura, condicionando a apresentação de uma certidão negativa faltante. O candidato apresentou nova manifestação, por meio da qual apresentou esta certidão apontada na manifestação do MP. E a Secretaria Judiciária certificou o julgamento do DRAP respectivo e também adequadamente observados os requisitos previstos no inciso 2º e parágrafo 1º do artigo 36 da resolução do TSE, assinalando, inclusive, que o nome do pré-candidato consta da ata da convenção, que é esta ata retificadora. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, de igual modo ao processo que julgamos anteriormente, posteriormente à impugnação formulada pelo MP, foi comprovado pelo candidato o atendimento a todos os requisitos legalmente exigidos. E, então, nesse sentido, e em consonância com a posterior manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela rejeição da impugnação, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Cláudio Henrique de Sá Rodrigues para o cargo de deputado federal. E é como voto. Alguma divergência? Sem divergência. Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O 8º, registro de candidatura número 638, dígito 90, relatoria Dr. Vladimir Capistrano. Está em mesa?
Também está em mesa, senhor presidente. Trata de impugnação de requerimento de registro de candidatura em desfavor de Melry Regina dos Santos Costa, que pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Doutor Vladimir, o voto não está disponibilizado. Aqui está apontando como voto disponibilizado. Aí tá. Talvez seja só um caso de atualização, doutor. Certo. Publicado o edital, contendo os pedidos de registro para os interessados, a Procuradoria apresentou impugnação sob o argumento de que a pretensa candidata não detém a certidão de quitação eleitoral, dado que teve as suas contas de campanha das últimas eleições julgadas como não prestadas, não possuindo assim a condição de elegibilidade prevista no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6º, parágrafo 7º da Lei das Eleições. E invocou enunciados das súmulas 42 e 51 do TSE. Ademais, sustenta o parquê que a candidata não juntou a devida prova de desincompatibilização exigível dos militares que exercem função de comando, ou, por outro lado, sequer demonstrou que não exerceu a função de comando nos meses anteriores ao pleito. Por fim, aduziu que, caso a candidata comprove a quitação eleitoral por outro meio legal admitido, que seja convertido em feito de diligência, a fim de possibilitar o saneamento do vício no tocante à desincompatibilização. Intimada, a impugnada apresentou contestação, na qual primeiramente expende a argumentação com vistas a ilidir a sua responsabilidade pela não apresentação das contas eleitorais alusivas ao pleito de 2014. Aduz assim que entregou toda a documentação para a apresentação da prestação de contas pelo partido e acreditou que essa houvesse sido encaminhada à Justiça Eleitoral. Acrescenta que a intimação para prestar contas foi entregue no local onde funcionou o escritório de assessoria jurídica que prestou serviço para o PDT nas eleições de 2014. Ressalta nessa quadra que não tomou conhecimento da existência dessa notificação e que tampouco sabia que a documentação de sua prestação de contas não havia sido entregue tempestivamente à Justiça Eleitoral. No ponto, ainda aduz que a Justiça Eleitoral possui em seus cadastros o endereço de seu domicílio, desde 2013, mas não realizou nenhuma diligência no sentido de buscar notificá-la nesse domicílio. Nessa linha argumentativa, arremata que houve um vício insanável no processamento da referida prestação de contas, uma nulidade de citação evidente, de sorte que a impugnada, por desídio de seu ex-partido, não pode ser penalizada pela perda da condição de elegibilidade para a disputa do pleito do corrente ano. E nesse compasso, fundado no disposto no inciso 6º do artigo 30 da Lei das Eleições, suscita ter havido violação à garantia constitucional da ampla defesa do contraditório. E, em abono à sua tese, invoca precedente do TRE do Rio de Janeiro. E, no outro pórtico, quanto à alegação da falta de comprovação da desincompatibilização, esclarece que encontra-se na reserva remunerada da Polícia Militar, pois já exerceu mandato de vereador nesta capital, de sorte que não estava exercendo de fato nenhuma função pública no corrente ano que fosse necessário se afastar para concorrer ao pleito de 2018. Juntou ampla documentação. Intimado para se manifestar sobre tais elementos de prova, o Ministério Público Eleitoral insistiu na pretensão impugnatória, ressaltando, todavia, a desnecessidade de desincompatibilização, ou seja, insistiu apenas no tocante à ausência de quitação eleitoral. E ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou preferir ler o voto, porque aqui tem umas questões inéditas para tratarmos. É melhor do que eu tentar explicar e acabar alongando mais do que se tivesse lido. Pois não. A ação de impugnação de registro de candidatura constitui um incidente de caráter contencioso no processo de registro de candidatura e tem por objeto o afastamento do pleito eleitoral de postulante a cargo eletivo inelegível, seja em razão da falta de condição de elegibilidade, da ocorrência de incompatibilidade, da incidência de causa de inelegibilidade ou descumprimento de formalidades legais. A quitação eleitoral constitui a condição de elegibilidade, devendo ser demonstrada por ocasião da instrução do pedido de registro de candidatura por intermédio da competente certidão, a qual abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral, que é o que interessa ao caso presente. A teor da súmula 42 do TSE, a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período, ou seja, posterior ao término do mandato, até a efetiva apresentação das contas. Na espécie, o parquê impugnou a pretensão política eleitoral subexame ante o trânsito em julgado de acórdão proferido por este regional, que julgou como não prestadas as contas de campanha da pretensa candidata alusivas à disputa eleitoral de 2014,
na qual concorreu ao cargo de deputado estadual. Em sua defesa, a impugnada veicula a tese segundo a qual a ausência de quitação eleitoral em foco não pode obstar a sua candidatura, uma vez que não teria sido notificada pessoalmente para apresentar as referidas contas, o que, segundo a argumentação expendida, equivale à inocorrência de citação válida. Ocorre que, de acordo com o enunciado da súmula 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. Sintomáticos, no particular, são os seguintes precedentes do TSE. E aqui eu aponto precedentes do TSE nesse sentido, inclusive que foram precedentes que levaram à edição da súmula 51, não vou lê-los, está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo no voto. No caso, ademais, ainda que a superação desse óbice se afigurasse possível, a argumentação da defesa se mostra deveras infrutífera, mercê de entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, em sede de prestação de contas de campanha eleitoral, não há exigência de notificação pessoal do candidato. E eu aqui aponto como precedente, julgado recentíssimo desta Corte, da relatoria do juiz José Dantas de Paiva. E continuo. E, nesse contexto, insta a refutar a alegação de violação ao devido processo legal, com base no inciso 6º do artigo 30 da Lei das Eleições, e, via de consequência, a aplicação dos precedentes invocados pela impugnada. É que o dispositivo em tela não estabelece exigência de notificação pessoal. Ademais, em relação ao precedente do Regional Carioca, que reputou inválida a notificação realizada em endereço diverso daquele constante no respectivo cadastro eleitoral, não se pode olvidar que se trata de ação declaratória de nulidade, querela nullitatis insanabilis, meio próprio para se discutir nulidades processuais relativas a decisões transitadas em julgados. Aqui estamos tratando de prestação de processo de registro de candidatura e não de querela nullitatis. E continuo. Por sua vez, a distinção em relação ao precedente oriundo daqui do Rio Grande do Norte, que é o recurso especial eleitoral 10104, é ainda mais evidente na medida em que, diferentemente do caso ora tratado, naquele julgado, o TSE assentou que houve uma singularidade no feito, devidamente registrada no acórdão recorrido, consubstanciada na existência de duas decisões, ambas transitadas em julgado, que analisaram a mesma prestação de contas de campanha das eleições de 2012 do recorrente, situação que dá ensejo à prevalência do último julgado, que decidiu pelo não comprometimento da capacidade eleitoral do candidato com a apresentação das contas a destempo e pela rigidez de sua condição de elegibilidade. Esse é o distinguish que faço em relação ao precedente do TSE, de um caso aqui do Rio Grande do Norte, apontado pela candidata. Por fim, cumpre refutar a alegação de desincompatibilização, merecendo integral acolhimento às justificativas apresentadas pela impugnada sob esse enfoque, haja vista que, conforme bem assinalado na última manifestação do parquê, a requerente comprovou de forma satisfatória que não se aplica a ela tal instituto, uma vez que é policial militar aposentada. Em tal quadro, destarte, é manifesta a existência de óbices intransponíveis à candidatura em tela, sendo de rigor a negativa de registro. Ante o exposto, voto pelo acolhimento da impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral, de modo a indeferir o pedido de registro de candidatura de Mary Regina dos Santos para o cargo de deputada estadual. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos aqui aos processos que foram pautados. Primeiro recurso eleitoral 9574. Senhor presidente, pois não. Só uma questão de ordem, fui alertado pela minha assessoria que todos esses processos tiveram acordo publicado em sessão. Esses processos que julgamos agora, esses 8 processos de registro de candidatura. Importante a informação, doutor Vladimir. Pois não, doutor Glauber. Senhor presidente, o unidade do doutor Luiz Gustavo, se aquele processo por causa da preferência regimental. Ainda em análise, doutor Luiz? Se não tiver, pode ser até o final da sessão. Ainda, senhor presidente, mas pediria a Vossa Excelência que continue na ordem do perfeito. processo pautado. E até o final, Vossa Excelência
Trago de volta a julgamento. Coloca em mesa. O primeiro é o recurso eleitoral 9574, origem Porto do Mangue. Relator, doutor Glauber Alves. Recorrente, Democratas, Diretório Municipal do Porto do Mangue. Advogado, doutor Breno Paula Dantas. Está em mesa? Sim, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Ok, senhor presidente. Obrigado. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do DEM Porto do Mangue contra a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de Origem, que, reputando graves as inconsistências nas contas, reprovou-as. Em recurso, a agremiação suscita preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, caso não acolhida preliminar, pugna por reforma do ato decisório, porque diz que as contas estavam regulares. Com vista dos autos, a ilustre Procuradoria opinou pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso. O relatório, senhor presidente. Em discussão. Aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto está disponibilizado, eu vou tentar resumir. Com relação à fundamentação judicial, eu faço as considerações de ordem genérica sobre os requisitos para se considerar a sentença como fundamentada ou não, indo ao caso concreto, o item 8 do voto. Sustenta a agremiação que a sentença não traz sequer um fundamento referente aos motivos ensejadores da sua desaprovação, fecha aspas, vício este, segundo aduz, acarreta nulidade. Analisando detidamente a sentença, constato que, ao contrário do alegado no recurso, o deciso encontra-se revestido dos requisitos essenciais estabelecidos pela legislação vigente, apresentando relatório, fundamentos decisórios de parte positivo, o que o torna apto a surtir jurídicos efeitos. Na leitura da peça recursal, averigua, inclusive, que o recorrente procura desconstituir em suas razões justamente as bases que serviram de fundamento ao ato decisório de primeiro grau. Constato, desse modo, que o vício é inexistente, motivo pelo qual rejeito, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Então, julgado a unanimidade... Não, faltou o Opa, mérito. desculpe. Tá. Pois não, o relatório aprovado. Vamos lá. No mérito, senhor presidente, eu chamo a atenção acerca da doação de recursos entre partidos e candidatos, as espécies estimáveis em dinheiro, financeiro, de forma direta ou indireta. Eu faço a menção aí à legislação pertinente do TSE e destaco, inclusive, julgado recente aqui, acho que foi já agora de setembro de 2018, foi a última sessão do desembargador Ibanez, no item 15, onde essa Corte entendeu extensíveis às doações estimáveis entre partidos e candidatos a exigência de identificação do doador originário, conforme eu destaco aí no voto, peço licença para não transcrever, somente o último item daquele julgado. A omissão do doador originário no recibo impede a fiscalização da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral, caracterizando irregularidade de natureza grave. Ali, no item 16, eu sigo, o destaque foi dado ao eminente relator, acolhido por unanimidade por essa Corte, que está em consonância com o entendimento do TSE no mesmo sentido, em que eu peço licença à Corte para não reproduzir integralmente, mas é o RESP 174840, relator ministro Luiz Fux. Trago também aí o entendimento, a meu ver, da Justiça Eleitoral a respeito do serviço de consultoria jurídica prestado às campanhas eleitorais, destacando, então, também o entendimento desta Corte e da necessidade de aprovação, de abertura de conta bancária para a campanha, onde eu indico aí os preceitos pertinentes, senhor presidente. E também falo, muito en passant aí, sobre a aplicação não dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Indireto ao ponto, caso concreto, o juiz sentenciante considerou a prestação de contas em desacordo com a legislação por ausência de identificação do doador originário da receita estimável relativa à doação de serviço de contabilidade, no valor de R$ 400, pela irregularidade no registro de doação estimável em dinheiro, equivalente a R$ 250, referente a serviço de assessoramento jurídico prestados à campanha eleitoral, valor subestimado, e não abertura de conta bancária específica para a movimentação dos recursos de campanha. No referente à irregularidade 1, o juiz sentenciante acompanhou as anotações do órgão técnico, assentando que o candidato não identificou o doador originário da receita estimável do serviço de contabilidade recebida do candidato Jair Fernandes de Souza, destacando a inobservância do artigo 23, parágrafo 3º da Resolução 23463 de 2015 do TSE, que exige a identificação do doador originário nas doações realizadas entre partidos políticos e candidatos.
De fato, não consta nos autos a identificação do doador originário da doação estimável em dinheiro, que é um serviço de contabilidade, realizada pelo candidato Jailson Fernandes de Souza ao partido recorrente. Evidencia essa circunstância o fato de que o campo específico do recibo eleitoral destinado à referida especificação encontra-se em branco, folha 30 dos autos. Nessa perspectiva, os recursos aplicados na contratação do serviço de contabilidade doado pelo candidato ao prestador de contas necessitam de identificação sob pena de prejuízo à lisura. Mencionados recursos, constituindo espécie de doação eleitoral, submete-se às mesmas restrições aplicáveis às transferências de recursos financeiros entre candidatos e partidos políticos. Passando a análise da irregularidade apontada no item 2, tem-se que ficou constatado o registro de doação estimável de serviços jurídicos prestados durante a campanha, no valor de R$ 250, consoante instrumento particular de doação e recibo de folhas 28 e 29. Na espécie, alegou a agremiação que o serviço consistiu tão somente na realização de ato específico de pedida de juntada da prestação de contas. Todavia, o contrato de prestação de serviço firmado pelo partido com o advogado Breno Paula Dantas e o recibo eleitoral de número registrado aí no voto, o item 32, comprova, em verdade, tratar-se de serviços jurídicos prestados à campanha eleitoral do recorrente no período de 17 de agosto a 2 de outubro de 2016, e não somente para ato específico da prestação de contas, como pretendeu demonstrar o partido, em que pesem as razões lançadas pelo recorrente na tentativa de justificar o ínfimo valor declarado com o serviço jurídico contratado. Os valores constantes na tabela de honorários da OAB, vigente em 2016, revelam a desproporção entre o serviço de assessoria jurídica declarado pela agremiação e aqueles habitualmente praticados no mercado. Com efeito, comparando o serviço de assessoramento prestado durante a campanha com os preços da tabela para fins de postulação eleitoral, que é de R$ 2.181,50, ou de consultoria de sindicato ou partido político, que é R$ 10.900,51, facilmente se constata que os valores constantes da tabela da OAB são bem maiores que os declarados pelo recorrente. Ademais, o valor mínimo estabelecido na tabela para um profissional da área jurídica é de R$ 436,30 pelo serviço de consulta verbal, o que demonstra mais uma vez o valor irrisório estimado com consultoria jurídica na campanha do recorrente. Nesse contexto, ante a desproporção de valores, revela-se inverossímil o valor de R$ 250 declarado como serviço estimável na presente prestação de contas a comprometer transparência e confiabilidade. Cabe aqui ainda o registro de que, tomando como referencial o valor do serviço registrado pelo partido, o percentual da falha corresponde a 38,46%. Todavia, resta comprometida a apuração exata do percentual da irregularidade, uma vez que o valor anotado pelo partido referente aos serviços jurídicos contratados restou, como visto, subestimado. Acresce-se a irregularidade apontada acima, anotada no item 3, destacando-se o fato de que a agremiação não trouxe aos autos qualquer consideração acerca da não abertura de conta bancária específica para a campanha, providência que necessariamente deve ser cumprida pelo partido, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23463, importando, como acertadamente assentou o juiz sentenciante, em irregularidade bastante gravosa, uma vez que a falta inviabiliza a condição elementar de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. A não abertura de conta de campanha específica constitui irregularidade grave e sanal por si só, seja a desaprovação das contas, conforme já decidiu esta Corte Eleitoral, a comprometer transparência da movimentação financeira a ser auditada pela Justiça Eleitoral, inviabilizando a análise satisfatória das contas. O cenário acima, revelador de 3 irregularidades graves e insanáveis, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o entendimento pacífico desta Corte, uma vez que restou caracterizado o prejuízo à lisura da escrituração contábil pelo partido em vista do cumprimento das normas estabelecidas na Resolução TSE 23463 de 2015, circunstância que impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que desaprova as contas partidárias. Daí porque, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, rejeita preliminar e nega provimento ao recurso. É o voto. Agora sim, alguma divergência? Com o relator, senhor relator. Então, julgado a unanimidade, doutor Luiz Gustavo. Vai retirar de mesa? Senhor presidente, eu vou retirar de mesa, porque, na verdade, o questionamento do doutor Vladimir é interessante e existe aquele festival de atas, e à medida que a gente vai verificando, tem algumas informações que precisam ser melhor checadas. Inclusive, eu fui informado pela assessoria que o doutor Glauber tem a relatoria de alguns processos que envolvem essas coligações. Várias, né? E várias atas. Por isso que eu estava esperando. São várias atas. Então, realmente aqui o que parecia estar todo regular, depois do questionamento, quando vamos examinar, pode ser que precise de uma... Pode ser não, com certeza demanda uma análise melhor. Eu estou retirando de mesa.
Então, Pra o trazer. existe candidatura DRAP 512 diz 40, retirado de mesa, não julgado. Eu estou tomando essa atitude, senhor presidente, Perfeito. porque não adianta eu prosseguir no Claro. julgamento e depois me parece que a Mais do que decisão que razoável. o doutor Glauber tomar pode anular totalmente este registro. Então não É só um adianta. detalhe, doutor Luiz Gustavo. O meu processo ainda vai demorar um pouquinho, ele está tramitando, ainda pode demorar um pouco. Na verdade, eu estava até esperando ver a conclusão de Vossa Excelência, eu ia pedir vista para me inteirar do assunto e até, eventualmente, trazer uma posição no sentido de facilitar o fluxo dos demais registros que Eu, vão inclusive, existir por doutor parte dessa Cláudio, corte, né? Eu também estou com um processo, com um DRAP sobreestado no meu gabinete, também aguardando o julgamento desse DRAP da sua relatoria. Uhum. Inclusive... Desse mesmo? Não, de um dos partidos que também está nessa confusão desse DRAP. Um dos partidos que envolvidos está aqui. nesse daí também, que está no DRAP que está comigo, para ser como está confuso esse... Eu só não tenho condição de apressar isso, na verdade eu quero apressar todos os processos, mas esse está correndo os prazos para as partes manifestarem, depois ainda vai para a Procuradoria Regional Eleitoral. Uma solução, talvez, não sei como seria a questão dos prazos, seria talvez esperar o julgamento desse processo. Eu não sei como a Corte achar melhor, senhor presidente. Porque Perfeito. realmente é uma causa um pouco complexa essa que está sob meu... O da minha relatoria, eu falei para o gabinete que a gente não vai trazê-lo enquanto não for julgado o de sua Certo. relatoria. Eu prometo, tão logo esteja pronto os prazos ultimados, trazer a julgamento. Mas E isso aí- demora um e pouco. aí, Mas doutor todos Vladimir? eles, com certeza, iremos observar o prazo até o dia 17 de 17 setembro. será julgado, não é isso? E aí, Sim, sim. doutor Vladimir, já que nós, nesse caso, onde eu estou retirando, e Vossa Excelência diz que tem um que está sobreestado aguardando, talvez nós tenhamos que publicar a pauta, né? Não, porque procedente de candidatura, né? Não tem pauta como é. Mas pelo Sim, prazo, sim, da, pelo prazo, da tá, resolução. Pelo prazo da resolução. É. Com certeza. Perfeito. Algum outro processo judicial que não tenha sido apregoado e que esteja apto a julgamento? Não havendo, encerrada a ordem judicial, vamos à pauta administrativa. O número 9, que está aí disponibilizado, que é o 893, diz 48, ele foi retirado de pauta, retirado de mesa, resolvido por portaria. O número 10 é o 895, diz 18. Então, todos eles aí disponibilizados e são 3, tratam de requisição. A necessidade da leitura do relatório. Vamos lá. Normalmente só se indica o nome do servidor e Pois é, o mas- órgão de origem. Tem sido essa. Então vamos lá, são 3. André de Oliveira Gugel, Zeuda Maria Neilson da Rocha e Antônio Nonato da Silva Filho. São. Este último é o 852, diz 81, o de André é o 895, diz 18, e o de Zeuda é o 89603. Todos tratam de requisição. O voto aí disponibilizado, eu peço o opinamento do Ministério Público. Doutora Cibele, parecer favorável. Algum voto contrário? Algum pedido de vista? Todos. Então, julgado à unanimidade, os 3. Não havendo nenhum outro processo administrativo, eu declaro às 15 horas e 20 minutos encerrada a presente sessão. Agradecendo a todos e a todas. Deu certo aí, fechou? Vou botar aí.